Língua Portuguesa, do segundo ano, Apis Editora Ática. No nosso livro didático, nós estudaremos nessa aula a partir da unidade 2. E a unidade 2 nos traz um pouco sobre lenga-lenga. Nessa unidade, você vai participar de atividades orais, ler e interpretar uma lenga-lenga, produzir uma lenga-lenga, estudar singular e plural das palavras, relembrar as letras D e T e os sons que elas representam, relembrar separação das sílabas em palavras. No lugar onde você vive, é comum ver uma paisagem como a desta cena? Essa cena? No lugar que nós moramos, aqui em Palmas, Tocantins, é comum nós vermos essa cena? Animais brincando, olha só, tá vendo? Ó, aqui embaixo, e olha lá na frente, tá vendo? Olha aqui, ó, esses animais, o pôr do sol, essas árvores, esses estilos de árvores, é comum? O que você acha de viver no campo, cercado de animais? O que você acha? Viver no campo é bom? Cercado de animais assim, em meio à natureza? Por que você acha isso que você respondeu, que você pensa, se é bom ou se é ruim? Por quê? O que poderia acontecer em um lugar cheio de animais como esse? Quais seriam as possibilidades de acontecimentos num lugar como esse? Nós estamos na página 35, virando a página. Vamos para a página 36. As questões da página 35 é apenas para pensarmos sobre elas, tá? Agora na página 36, que é do lado esquerdo do livro, para iniciar. Na história que você vai ler com a professora, também há muitos animais. Essa história é uma lenga-lenga. Você já ouviu falar em lenga-lenga? Vamos ver o que é? Então, nós vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Nós vamos fazer juntos. Leitura. Tá vendo? 2 pontos. Aqui é o que nós iremos ler, o nome que nós iremos ler. A casa do seu Damião. Tá vendo que tá escrito com preto, parecendo que foi passado o lápis 2 vezes? Quando tá desse jeito, nós chamamos de negrito. Essa parte que está em negrito é o título dessa lenga-lenga, é o nome. Vamos ver como que é uma lenga-lenga? Então, vamos fazer a leitura e depois nós conversamos um pouco sobre ela. Aqui está a casa do seu Damião. Tá vendo? Aqui está o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o rato que furou o saco de grãos de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o gato que pegou o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do senhor Damião. Aqui está o cão que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está a vaca que pisou no chão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o tatu, que arranhou a vaca, que pisou no chão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do senhor Damião. Essa lenga-lenga é de domínio público, não se sabe quem foi o autor. Agora que nós já lemos essa lenga-lenga, o que você acha que pode ser uma lenga-lenga? O que pode ser uma lenga-lenga? O que você pensa sobre lenga-lenga? É uma cantiga de roda?
É uma história em quadrinhos? Ou pode ser uma receita? Hum, será que é uma música? Será que é um conto de fadas? O que será uma lenga-lenga? Vocês perceberam que nessa história sempre as coisas estão se repetindo? Olha só, começamos com duas linhas, né? Que se repete na segunda estrofe, na terceira estrofe. Vocês perceberam que a história sempre vai aumentando? Sempre que nós lemos uma estrofe, passamos para outra, ela aumenta e ela repete o que nós já falamos na primeira. Então, o que que nós podemos deduzir de lenga-lenga? Lenga-lenga é uma história em versos. Cada frase dessa nós chamamos de verso. É uma história de versos e esses versos eles se repetem, formando uma estrofe. Cada composição dessa aqui, ó, aqui tem 3 versos, aqui tem 4 versos, aqui tem 5 versos, tá vendo? Começamos com um verso, depois 2. Cada verso desse aqui é uma estrofe, tá? A primeira estrofe, segunda, terceira, quarta, quinta. Cada agrupamento de versos nós chamamos de estrofes. Os versos são cada linha. Cada linha nós chamamos de um verso, tá bom? E o agrupamento nós chamamos de estrofes. Então, o que que acontece? Vocês estão vendo que as palavras, elas estão se repetindo, é uma repetição. Ó, aqui está o cão, tá vendo? Aqui está o rato, e aí ele vai repetindo as coisas que já foram faladas na anterior. Vai repetindo, é uma sequência de fatos. Todos os tipos de textos que nós fazemos, de leituras que nós fazemos no nosso dia a dia, eles pertencem a um gênero textual. E a lenga-lenga, ela também pode ser conhecida como parlenda, ou também pode ser um conto cumulativo. Cumulativo por quê? Porque a história ela está sempre voltando. Olha só, aqui, ó, esta é a casa do seu Damião. Aqui está o saco de grão de feijão que estava na casa do senhor Damião. Tá vendo que a casa do senhor Damião, ela tá sempre se repetindo? E aí, a cada vez que aumenta uma linha, um verso, os versos são as linhas. Cada vez que aumenta uma linha, que aumenta um verso, a estrofe fica um pouquinho maior e na outra estrofe esse verso ele se repete. E aí então por isso que a gente chama de texto cumulativo. É um conto escrito na forma cumulativa, porque as palavras elas vão se acumulando. E qual é o objetivo desse texto, desse tipo de texto, desse tipo de leitura, de lenga-lenga ou de parlenda ou de conto cumulativo? Qual é o principal objetivo? O principal objetivo é a brincadeira com a linguagem, essa repetição de sonoridade traz divertimento a esse tipo de texto, tá? E geralmente, assim, todos nós costumamos gostar muito desse tipo de texto, né? Porque ele acaba que é um texto divertido, um texto que pode ser um texto utilizado em brincadeiras, por exemplo. Muitos costumavam falar, recitar lengas-lengas durante as suas brincadeiras no tempo de infância. E geralmente brincadeiras que trazem um cunho de muita diversão, de muita oralidade, de cantigas, de muito divertimento e muita graça para todos que participam. Agora que nós falamos um pouco sobre a lenga-lenga, sobre esse tipo de texto, que também pode ser conhecido como parlenda ou como conto cumulativo, nós vamos para a interpretação. Nós vimos que aqui, ó, é de domínio público. Por quê? Porque já não se sabe mais quem foi o autor desse texto, quem foi que escreveu esse texto. Então, esse texto é uma lenga-lenga, A Casa do Senhor Damião é o título, e é de domínio público porque não sabe mais quem foi o autor. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Número 1. Agora que você já conheceu a história, converse
com os colegas o que pode ser uma lenga-lenga. O que pode ser uma lenga-lenga? O que você acha? Nós falamos que a lenga-lenga é uma forma de escrita de texto que pode trazer divertimento. Pode ser uma brincadeira. Pode ser uma brincadeira? O que você acha? Pelo cenário que nós vemos e pelas palavras que aparecem nessa lenga-lenga, onde é que você acha que o seu Damião pode morar? Em que lugar que ele parece morar? Pinte o quadrado com a resposta correta. Tá vendo aqui, ó, o quadrado? Então, esse quadrado, ele vai aparecer mais abaixo, tá? Onde tiver o quadro que tiver a resposta para essa indagação, você vai pintar apenas ele, tá? Em que lugar seu Damião parece morar? Partindo da lenga-lenga. Grande cidade? Praia ou campo? Você vai pintar apenas a resposta que corresponde àquilo que você interpretou. No que você pensou para dar sua resposta? O que você pensou quando você respondeu? Qual foi a sua intuição? Por quê? Foi a partir do desenho ou foi a partir do que você ouviu e leu? Como não temos como conversar agora, você pode registrar a sua resposta nessa parte aqui embaixo. Lembrando que essa lenga-lenga, ela tem uma forma de organização. E nós vimos que cada linha também pode ser chamada de verso. E o conjunto de versos, as linhas juntas, os versos juntos, nós chamamos de estrofes. Então, essa lenga-lenga, ela está organizada dessa forma. Nós vimos as páginas 36 e 37, agora iremos para a página 38. Questão de número 3. A lenga-lenga que você leu está organizada em conjunto de versos chamados de estrofes. Quantas são as estrofes da lenga-lenga, a casa do seu Damião? São, tá vendo o espaço? Estrofes. Nós vimos que cada agrupamento desse, nós chamamos de uma estrofe. Você vai contar todas as estrofes e aí você vai colocar o número aqui na linha correspondente à sua resposta. Questão de número 4. Compare a primeira estrofe com a última e faça um X no que você notou. Olha só, você vai comparar a primeira estrofe com a última, tá vendo? E você vai marcar o X no que você notou. Aqui tem as opções. Os versos não têm rimas? Os versos têm repetições? Aumentou o número de versos? O número de versos não mudou? Lembrando que cada linha é um verso. Cada linha dessa nós chamamos de verso. E as rimas são as palavras que têm sons parecidos. Sons que eles são semelhantes. E aqueles sons semelhantes no final de cada palavra, tá? Então, os versos não têm rimas. Aqui não existe rimas. Se não existir rima aqui, ó, feijão, Damião. Se não tiver rima, você vai marcar o X, mas se tiver, você não vai marcar, tá? Os versos têm repetições? Tem coisa se repetindo entre os versos? Se tiver, você vai marcar o X no lado que corresponde à sua resposta. Aumentou o número de versos? O número de versos não mudou? Número 5. Seu Damião e os bichos são os personagens dessa lenga-lenga. Numere os personagens na ordem em que aparecem no texto. Quem apareceu primeiro? Aí você vai voltar lá no texto e você vai ver. Quem apareceu primeiro? E depois, na sequência. Lembra que quando eu fui lendo, eu fui mostrando uma sequência? Lembra? Então, você aqui, ó, vai verificar, você vai retomar a leitura, vai ler novamente, ou você vai voltar ao vídeo e verificar eu fazendo a leitura novamente. E aí, você vai marcar de acordo com quem apareceu primeiro, tá? Lembrando que essa sequência aqui não é a sequência que apareceu lá. Você vai ter que ver lá e vai colocar. Quem apareceu primeiro, você coloca o número 1. Quem apareceu segundo, o número 2, tá? Você vai numerar na ordem que aparece.
Estamos na página 38, vamos para a página 39, questão de número 6. Por que os bichos aparecem na ordem que você indicou? Os bichos aqui, ó. Por que eles aparecem na ordem que você indicou? Por que você acha que eles aparecem nessa ordem? Será que poderia ser o cachorro que pegou o rato? Ou será que poderia ser a vaca que pegou o gato? Por que apareceu nessa ordem? Quem é o maior? Quem é o mais forte? Por que será? Quem pode oferecer mais perigo para o outro? O que você acha? Por que será que esses animais apareceram nessa ordem que você enumerou? Pensa, e aí você escreve a resposta aqui. Para continuar a lenga-lenga, que personagem você colocaria depois do tatu? Depois do tatu, aqui está o quem? Depois do tatu, quem você colocaria? Que fez o que? O tatu? Que arranhou a vaca? Então, você vai dar a sequência, e a sequência é um novo animal que você vai pensar, tá? Outro animal que fez alguma coisa com o tatu. E o tatu havia arranhado a vaca, lembra? E aí segue a lenga-lenga. A questão número 8. Você gostou da lenga-lenga? Marque com um X a opção que corresponde à sua resposta. A lenga-lenga que nós vimos, você gostou dela? Chegou a hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema junto comigo. Olha só, o que é uma lenga-lenga? Lenga-lenga, tá vendo a seta? Nós viremos de lenga-lenga para seta aqui, ó, para baixo. Lenga-lenga é uma história em versos que se juntam e se repetem. Lembra que nós falamos das repetições? Que sempre está repetindo? Essa história, ela contém versos. Os versos são cada uma das linhas da história. Essa história também contém estrofes. As estrofes são as junções dos versos, das linhas. A composição das linhas são estrofes. E ela também tem rimas. As rimas são palavras que se repetem. Tá vendo aqui, ó? História em versos que se juntam e se repetem. Então, elas estão sempre na repetição.